Pronto. Pronto para começar aqui a nossa brincadeira. Senhores, a minha ideia hoje é falar de escalas, né? Alex, seja bem-vindo, meu querido. A minha ideia hoje é falar sobre escalas. Na aula de hoje eu separei esse assunto de suma importância pra gente, porque imagina o seguinte, vou desenhar um prédio. Se você fosse desenhar um prédio em tamanho real, imagina a quantidade de caixa de folha que você ia precisar para poder desenhar aquele prédio daquele jeito, né? Ou imagina você ter que desenhar um parafusinho sextavado, um parafuso de rosca soberba, aquele de madeira, né? Aquele parafusinho de rosca soberba pequenininho, e ter que desenhar no corpo do parafuso, ter que indicar o tipo de rosca que é utilizado nele, o tipo de parafuso, fazer uma vista para mostrar aí a questão do acionamento do parafuso, né? Se ele é Phillips, se ele é Fenda. E se você fosse com um parafuso muito pequenininho, como que você ia fazer isso, né? Então são questionamentos aqui. Ou melhor, imagina se você fosse desenhar uma chave de boca, de uma chave 12, aí, uma chave média, né? Média para pequena, mas que mais ou menos de um tamanho que cabe dentro de uma folha A4. Será que você precisaria reduzir ou aumentar o tamanho dela? Ou daria para manter ela do tamanho original? Saibam que existe um tópico de desenho técnico que regulamenta isso e ensina como a gente deve colocar isso no nosso projeto. Por exemplo, imagina que você está lá no teu campo, na tua área operacional lá, e você vai desenhar uma chapa que vai ser cortada no CNC. CNC é só para situar todo mundo aqui, a galera que já sabe, a galera que está chegando. Imagina que você é maçariqueiro, maçarico. Se eu não sei o que é maçarico, depois dá um Google aí que vocês vão ver rapidinho, tá? Imagina que você vai executar um corte com maçarico ali. Tem um corte manual. Mas tem uma máquina que faz isso automatizada com um computador. E a gente chama essa máquina de CNC, Comando Numérico Computadorizado. Ponto. Agora imagina que eu vou executar um serviço desse CNC. Ele vai cortar uma peça do jeito que eu quero. Eu imaginei lá, joguei no programa, o programa foi e marcou os pontos que o CNC vai cortar no maçarico. A minha peça, né? Só que eu preciso colocar a peça que eu vou informar para o operador, para ele iniciar esse processo no CNC, eu preciso colocar ela dentro do programa, né? Então o que acontece? Eu faço isso através de um desenho que o programa lê os pontos desse desenho, interpreta, transforma em código de programação de computadores e daí começa a rodar no CNC. Agora, se a peça for muito grande e eu tiver que desenhar uma folha como essa aqui, ó, uma folha A4, os meus rascunhos, né? Explicando hoje a galera algumas coisas aqui. Mas se eu tiver que colocar uma folha dessa aqui, uma folha A4, não vai caber. E eu não vou ficar emendando uma folha na outra e não vou pegar uma folha maior, não precisa disso. Eu posso usar um artifício, que nesse caso, a redução do desenho. Como eu peguei o parafusinho, eu posso fazer uma ampliação do parafuso para eu conseguir representar ele na folha. Tá? Então assim, professor, como que a gente resolve isso? A gente resolve isso utilizando aí as técnicas de ampliação, de redução ou de manutenção das medidas, né, que é o que eu pretendo trabalhar aí com vocês hoje. Tá bom, pessoal? Então aqui, ó. Hoje eu vou tratar com vocês definições de escala, desenhos técnicos em escalas e vou mostrar as escalas que são recomendadas pela ABNT com uma ressalva. A ABNT ela já não trava mais as escalas, caramba, já não trava mais as escalas que nós temos que usar. Hoje ela só deixa como orientação, mas ela não obriga mais que seja aquelas escalas, né? Eu posso dizer que a norma que tratava sobre isso, ela está em desuso, ela é utilizada como referência apenas. Tanto que ela está nos livros, né? Livro didática, apostila, o livro do e-book que eu entrego para vocês, tá bom? Então assim, tá lá, então tá como forma orientativa. Vou aqui falar um pouquinho de definições, tá? Agora pra gente afundar um pouquinho mais o assunto. Só ler se tem mais alguém falando alguma coisa. Lucas me agradecendo, tamo junto. Alex, seja bem-vindo, meu querido. Tamo junto aqui. Valber Marianelli. Valber. Tempão que eu não falo com você, meu querido. Trabalhamos junto lá no CETEC. Deu um tempo aí que nós fizemos umas aulas juntos aí, né? Seja bem-vindo, meu querido. Carlos também aqui, ó. Boa noite, professor. Seus conteúdos têm sido muito esclarecedor. Obrigado, Carlos. Estou aqui trazendo o meu melhor. Só para vocês terem uma ideia, eu uso 5 bibliografias diferentes, que no final até entrego ela no meu e-book, vocês podem acompanhar lá. 5 diferentes para montar esse conteúdo, né? Então eu peguei de apostila, peguei de livros, principalmente de livros, né? Para poder vocês verem que eu não tiro isso da cabeça de fato. É uma pesquisa bem minuciosa que eu faço, tá? Inclusive o meu e-book, até falo para vocês que o meu e-book, ele é tão completo de informação nesse sentido que vocês podem comparar com qualquer apostila de escola técnica aí que vocês vão ver que o e-book que eu fiz, ele está mais completo. Não é à toa que ele tem 156 folhas para o conteúdo de imersão em desenho técnico. Eu nem entrei em desenho mecânico. No conteúdo de imersão em desenho técnico, tá bom? Pessoal, então assim, isso que eu já falei, né? Acabei fazendo a introdução para vocês. Vamos tomar esses quadradinhos aqui como exemplo. Eu tenho a figura A, eu tenho a figura B e eu tenho a figura C. Observem que elas têm diferenças de tamanho. Eu não coloquei a medida aqui, eu só coloquei um U
que representa pra gente unidade de medida, né? Quando você não insere uma medida, a gente entende isso como uma unidade de medida qualquer. E essa figura A, eu tenho duas unidades de medida. Agora reparem, gente, que elas são semelhantes, né? A figura A é um quadrado, porque ela tem de altura e de comprimento as mesmas unidades de medida, 2 para cada lado. A figura B, ela tem uma unidade de medida de altura e uma unidade de medida aqui de comprimento. Já a figura C, olha só que legal, ela tem 4 unidades de medida de altura e 4 unidades de medidas de comprimento. E vocês podem observar que essas três peças aqui, elas são semelhantes entre si. O que eu já posso tomar como conclusão, vocês podem até acompanhando na tela, né? É que esse desenho aqui, ó, de 2 unidades de medida, se eu tomar ele como referência, eu vou tomar, vamos supor que o meu desenho A é o original. Eu posso dizer que o meu desenho B, ele é o A reduzido, certo? Porque são semelhantes, são praticamente iguais. Só que ele é o A reduzido uma vez. E eu posso dizer que o C é o desenho A aumentado 2 vezes, olha, porque a altura dele aqui eu tenho 2 unidades de medida. Aqui na figura C, eu já tenho 4, então ele foi aumentado aí, ó, 1, 2 vezes, né? Ele tem, ó, 1 vez, 2 vezes. Então ele é 2 vezes maior do que o meu, que é a minha figura A. Então esse é o raciocínio de reduzir um desenho e aumentar um desenho. E aqui eu vou fazer um monte de observações para vocês, tá? Porque às vezes quando a gente fala de redução de desenho, igual lá em desenho mecânico tem um pedaço que a gente fala de corte, né? E eu já dei aula muito, então o Valber que está me acompanhando sempre, que está aí comigo, aliás, já ouviu dando esses toques, né, na sala de aula, né? A gente vai falar de desenho técnico, às vezes o aluno ele entende que quando a gente fala de corte, o aluno que eu digo dentro de escola mesmo, né? Ah, professor, então quer dizer que a peça fabricada ela vai ser cortada? Não, gente, ela não vai ser cortada, pelo amor de Deus. Ah, quando você corta uma peça, por exemplo, é para mostrar uma informação interna. Vamos tomar um exemplo prático. Imagina que você tem um bloco de fundição mesmo. Você fundiu lá um bloco, tá? Com ferro fundido lá, fundiu um bloco. E você está fabricando ali e tem vários furos nesse bloco e você precisa mostrar no desenho alguma informação, o comprimento da rosca desses furos, até onde o furo é roscado, aonde ele é liso, passante, se ele é passante ou não. Então a gente, um bloquinho quadrado, tá, gente, cheio de furinho. Então assim, uma prática é você dar um corte nesse bloquinho para mostrar essa informação, para mostrar essa rosca. O objetivo é mostrar uma informação. Não quer dizer que quando o camarada for fabricar lá, ele vai cortar a peça, né? Então isso é uma coisa que causa, de vez em quando, uma certa dificuldade na galera que a gente fala sobre desenho técnico. Mas na prática, voltando para o que interessa aqui, eu apresentei para vocês um sistema em que ele foi reduzido e um sistema em que a figura A, tomando ela como referência, foi aumentada, voltando aqui para os conteúdos, né? Avançando mais um pouquinho, agora a gente vai falar dos desenhos técnicos em escala. E eu vou tomar a primeira escala aqui para poder falar para vocês. Professor, esse conteúdo é básico, professor, é muito tranquilo. Cara, pensa o seguinte, desenho técnico é uma junção de conteúdos. É uma junção de conteúdos fáceis, né? A verdade é que tem um ou outro que é um pouco complicado. Por exemplo, quando você vai fazer vista ortográfica, diedro de trabalho, caligrafia técnica. Mas se ficar bem explicadinho, bem mastigadinho, juntando tudo ele fica fácil. Aí quando você tem a compreensão do desenho como um todo, né? Fica mais tranquilo de ler e interpretar qualquer projeto. Então vamos tomar essa peça aqui. Isso aqui, o pessoal da caldeiraria já reconheceu com certeza, né? Isso aqui é um punção, galera. Para que serve um punção? Eu tenho essa área aqui, que é uma área que eu posso dizer que ela tem umas ranhuras, né? Que é para dar uma pegada na mão, na hora que você pegar esse punção e não ficar escorregando na sua mão, né? Aqui eu tenho uma ponta fina, tratada termicamente. E aqui eu tenho a cabeça do punção, que também é tratada termicamente. Professor, o que é um punção? Me ajuda aí. Para que serve isso aí? Imagina que você está com a chapa de aço na sua frente. Você vai ter que no meio da chapa cortar uma circunferência. Para cortar a gente usa o maçarico. Tá? Maçarico é um componente de corte dos processos de oxigás em soldagem, né? Então você vai ter que usar o maçarico. Então, você vai ter que traçar essa circunferência com algumas ferramentas, seja compasso, seja o sintel de traçagem, isso depende do tamanho, do diâmetro, né? Aí você fez ali a circunferência. Imagina que você riscou uma chapa oxidada. No bom e velho termo, a chapa enferrujada, erroneamente falando. A gente não pode falar enferrujada, né? A gente tem que falar oxidada, né? A ferrugem já é o pó, é o resultado final do processo, né? O processo de corrosão ali é a oxidação. Então a gente chama de ferrugem só o pó mesmo, já é o processo oxidado e você já tem a ferrugem, né? Então a gente não pode falar que enferrujou. Tem que falar que oxidou. Dentro da indústria é oxidou, não é enferrujou, né? Você não vai pegar, por exemplo, um martelo de ferro, você vai pegar um martelo de aço. Se o camarada falar, pega aquele vergalhão de ferro ali. Não, não é vergalhão de ferro, é vergalhão de aço, né? Porque o ferro é um elemento químico. O aço é a liga entre ferro e carbono. Então, esse raciocínio tem que ficar vivo aí para vocês.
Até pra gente não passar vergonha, não cometer esses errozinhos aí no mercado, né? Mas voltando ao que interessa, que senão o professor é foda. O professor começa a dar aula e vai descaindo para outros segmentos, né? Mas vamos lá. Então, pra gente não perder o fio da meada, eu tenho aqui esse punção e eu fiz essa traçagem numa chapa oxidada, feiamente falando, enferrujada, tá bom? Aí eu marquei e ficou aquela linha prateada no meio de uma chapa toda enferrujada, mas é oxidada. Daí a partir de agora eu só vou falar oxidada. Aí fiz a marcação ali. Quem é maçariqueiro, quem é caldeireiro sabe do que eu vou falar aqui agora. Se você ligar o maçarico e botar o maçarico em cima para cortar, o que vai acontecer? Você não vai enxergar a linha. Ah, professor, bota uma lente fator 4, tem o fator de proteção, né? Fator 6 é uma lente mais escura. Ah, eu boto uma lente fator 4. Tá, você faz, talvez você até consiga enxergar. Você faz isso hoje, faz isso amanhã, daqui a um ano você já perdeu um percentual da sua visão, porque você está expondo a sua visão contra esses raios aí tão luminosos, né? Então você tem que usar a lente correta. Então o que o camarada vai fazer? Ele vai fazer essa circunferência, vai pegar o punção dele e vai bater em cima dessa circunferência, né? Vai botar em cima da linha e vai dar uma porrada com o martelo. Aí vai fazer um micro furinho. Professor, para que serve isso? Se você pegar um giz, esse giz de quadro negro, né? Passar em cima depois e tirar o giz, passar ali a luva para tirar o giz, né? Vai ficar cada furinho desse cheio de giz. O giz ele reage ao calor e reage à chama do maçarico. Aí ele vai ficar fluorescente. Então na hora que você estiver cortando, vai dar aquela iluminada legal no seu processo ali. Você vai conseguir ver onde está as bolinhas de punção marcada, né? E para isso que serve. Esse é um exemplo de utilização do punção. Um outro exemplo, eu vou ter que fazer uma furação na chapa, por exemplo. Eu vou ali, onde é o centro do furo, pego o punção e puf, bato ele. Para que eu estou fazendo isso, professor? Se eu vou furar com a broca? Porque se você for com a broca direto, aí ela vai ficar assim. Na hora que você encostar, ela vai ficar patinando, né? Até iniciar a furação, ela fica ali patinando. Então, quando você faz um furinho com punção, quando você bate o punção ali, na hora que a broca vem, ela já vem e casa certinho com o furo. Aí você fura com precisão, né? Basicamente, essa é a ferramenta que eu estou apresentando. Aí, gente, quando eu falo do punção, esse punção ele tem um tamanho aqui de 105 milímetros, botando aí na linguagem para quem é menos conhecedor da mecânica, 10 centímetros. Mas é feio falar dessa forma, galera. Tem que falar ali em milímetros. Tem 105 milímetros, tá? E isso aqui cabe numa folha A4, então eu não preciso reduzir o desenho. Então eu digo que esse desenho ele está numa ESC, ou seja, abreviação de escala 1:1, é assim que a gente lê, 1:1. Agora, o primeiro 1, ele representa o desenho. O segundo 1, ele representa a peça. Professor, vou esquecer isso. Galera, ordem alfabética. O primeiro é o D, o segundo é o P. D de desenho, P de peça. E simples assim. Então o primeiro representa o desenho e o segundo representa a peça. E isso aqui está dizendo o que pra gente? Que o desenho 1 é o mesmo tamanho que a peça 1. É assim que a gente lê uma escala. E eu vou falar melhor disso, vai ficar mais claro para vocês. Só fiquem com essa informação por enquanto. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Beleza, tá todo mundo aqui. Edilson, seja bem-vindo, meu querido. Passando mais umazinha aqui, gente. Agora uma escala de redução. Eu tenho esse rodeiro aqui de trem, né, de vagão. Esse rodeiro, ó, dá para vocês verem que ele tem 2.360 milímetros ou 2,36 metros. Se tivesse um especialista aqui do meu lado agora, olhando assim, eu falando com vocês, 2,36 metros, tu já tomava um tapa na nuca, né? Porque, na verdade, a gente tem que falar aqui em 2.360 milímetros, tá? Então aqui eu tenho que tratar com milímetro uma peça mecânica, um rodeiro, né, de um vagão. Nessa linha de raciocínio não cabe isso numa folha como essa aqui. Não vai caber, né? Pelo amor de Deus. Não tem como, não vai caber. Então, qual é a estratégia que eu tenho aqui? Reduzir esse desenho, mantendo todas as informações originais. Aí eu utilizo da escala de redução. E, senhores, na escala de redução, nesse caso aqui, ó, repete-se a letra ESC embaixo do desenho, 1:20. Professor, mas os desenhos que eu pego, não vem escrito isso aqui embaixo do desenho. Então você pode olhar na legenda do teu projeto, porque vai estar essa informação na legenda. Qual é a diferença de um para o outro? Quando a informação ela é uniforme para todo o projeto, você coloca isso na legenda. Agora, quando o seu projeto ele tem peças com escalas menores, escalas maiores, você vai ter que embaixo de cada peça dessa colocar a escala que ela está sendo reduzida ou ampliada. E a escala principal, a predominante, vai para a legenda. Ou seja, meu desenho é 1:5, mas aqui está em 1:1, ali está 1:20, né? Então você vai ter que botar embaixo da peça a escala. Professor, mas eu quero entender melhor esse negócio de escala. Vamos caminhando que vai ficar bem claro para vocês. Nesse caso aqui, ó, vamos lá, ordem alfabética, D e P. Eu tenho que a minha P, ela vale 20, né? Ó, D e P.
desenho e peça. Quer dizer que o meu P vale 20. Na prática, né? Só ensinando em macete para vocês. Isso quer dizer que a minha peça ela é 20 vezes maior do que o desenho. Então, se eu desenhei ali na minha folha com, sei lá, enfim, joguei na minha folha ali um tamanho pequeno, se eu coloquei na escala de 1 para 20, vamos pegar essa mesma, para facilitar o cálculo aqui de cabeça, né? 2.360 reduzido em 10 vezes. Eu deveria desenhar isso aqui com 236 milímetros. Aí eu diria que seria 1 para 10 aqui, né? Porque eu reduzi 10 vezes. Então quer dizer isso, né? Que o meu desenho, ele é, nesse caso aqui, 20 vezes maior. A minha peça, o lado do P, é 20 vezes maior que o meu desenho, né? Que foi feito numa folha. Tá? Nesse caso aqui, gente, olha só, vamos tornar prático esse conhecimento. Olha esse caso aqui. Escala 1 para 2. Então aqui é o D, que é o primeiro, e aqui é P de pato. D de dado e P de pato. Botei essa sequência aí lógica. Ordem alfabética, desenho, peça. Nesse caso aqui, a leitura que a gente faz dessa escala é o quê? Eu vou dar uns segundinhos para vocês pensarem, 5 segundinhos aí, para vocês pensarem qual é a leitura. Quem é maior aqui, o desenho ou a peça, né? Avaliando essa informação de escala. Vou dar uns 5 segundinhos, se vocês quiserem comentar aqui para mim, quem já matou isso, quiser comentar aqui para mim, eu já dou um verificador. Bota aí, professor, quer dizer que o desenho é maior, quer dizer que a peça é maior. Bota aí para mim, se alguém tiver essa informação. Né? Vale ressaltar que o desenho ele foi feito aqui. As informações que ele traz são as informações originais, independente se ele é aumentado ou se ele é diminuído. O desenho em si ele pode ser aumentado ou diminuído. Me dá a resposta aí, galera. Estou esperando, hein? O desenho ele pode ser aumentado ou diminuído, mas as informações de medida, elas se mantêm, tá? Então eu posso aumentar o desenho 20 vezes, mas a informação aqui vai ser original, a da peça. Exatamente, o Eusébio já matou aí, ó. A peça ela é 2 vezes maior. Nesse caso aqui, a peça real ela é 2 vezes maior do que o desenho. Exatamente, já matou, Eusébio. Então já li essa escala. Então olha só como é que funciona a interpretação de desenho. Agora vamos treinar a interpretação. Olhei para essa peça aqui, do jeito que eu estou olhando ela, eu já tenho que mentalizar, e eu treinei isso com vocês, é um retorno à perspectiva isométrica a partir das vistas, treinei isso nas aulas anteriores. Então eu já tenho que mentalizar que essa peça aqui, o isométrico dela é 2 vezes maior do que o que eu estou vendo. É essa leitura que eu tenho que fazer. Então quando a pessoa lê um desenho, ela tem que saber que o fabricado vai ficar muito maior. Aí começa a fazer sentido, né? Aquele camarada que é torneiro mecânico, pegou um eixo para fabricar, tá na folha desse tamanho, quando ele fabrica, é um tarugo de quase 1,5 m, né? Com rebaixo, enfim, com várias informações. Aí às vezes uma pessoa mais leiga olha, poxa, mas como que ele sabia que era desse tamanho? A informação, além de estar no projeto escrita, né? Às vezes tem muita coisa a ver com a escala do desenho, tá? Que o desenho foi escalado. Agora a gente tem uma informação muito importante. Deixa eu ver aqui o pessoal falando, ó o Lucas aqui. A peça é maior, exatamente, ó, o Lucas mandando. A peça é 2 vezes maior, exatamente. A peça, nesse caso, ela é 2 vezes maior. Aqui a galera comentando de boa aqui. Todo mundo acertando. Esse é o raciocínio. Agora, olha só, nem sempre isso vai dar certo. Por exemplo, o que eu quero dizer? Imagina essa caneta, que ela é um vergalhão, e eu vou desenhar um vergalhão, né, de 3 metros na folha. Se eu for reduzir um vergalhão de 3 metros para caber na folha, vou reduzir, sei lá, 10 vezes. Né? 3 metros, ele vai ficar, 3.000 milímetros, né? Ele vai ficar com 300 milímetros, reduzido em 10 vezes. Só que o diâmetro também reduz, né? Então, nesse caso, um vergalhão, vocês concordam comigo que o vergalhão ele é homogêneo, ou seja, a mesma informação que tem no começo vai até o final, certo? Ali existe uma outra técnica de redução. Ao invés de você reduzir o desenho, você pode romper o desenho, mas isso são cenas que eu já estou esquentando os motores para desenho mecânico. São cenas lá de desenho mecânico. É uma técnica em desenho técnico de ruptura de desenho, né? Eu até falei isso na live, no workshop anterior que eu fiz. Eu fiz um workshop, a galera participou. Inclusive, galera, eu queria aqui falar com vocês, eu até subi aqui só para ver eu vou fazer um mega workshop aqui na quinta-feira, tá bom? No dia 14, só peguei para confirmar a data. Um mega workshop na quinta-feira. Gostaria muito da presença de todos vocês nesse workshop. Eu vou falar bastante coisa sobre de novo, né? Sobre como você se posicionar. Esse foi um tema que pegou no workshop anterior, foi um sucesso. E a galera querendo falar, muita gente, só para vocês terem noção, serralheiro, professor, em que isso pode me ajudar? Você já parou para prestar atenção que às vezes você serralheiro, você desenha, você entende se você é serralheiro, você entende o que você está desenhando, mas quando você vai mostrar para o cliente, ele olha e não entende nada.
Agora imagina se você, serralheiro, você pode tanto executar o projeto, tanto como desenhar o projeto, e além de tudo, colocar num programa computacional como AutoCAD, SolidWorks, imprimir e mostrar, ó, é assim que vai ficar meu cliente, dessa forma. Olha a diferença assim, de serviço que você pode oferecer, né? Então, assim, a minha proposta é pegar a galera do zero, desenho técnico, e levar desenho mecânico, SolidWorks, e assim, deixar a base forte, que é o desenho técnico e desenho mecânico, e invadir para essas ferramentas computacionais. Então, assim, quando você assume a autonomia, é isso que eu vou falar, inclusive, bem, né, da autonomia da pessoa, do quanto ela pode se portar melhor no mercado quando ela domina essas técnicas, né? Fica o convite para vocês, 14/5, os meninos vão deixar o link aqui para essa live, para vocês participarem. Depois eu vou pedir os meninos que estão me acompanhando aqui para deixar o link aí para vocês. Lucas, estou vendo aqui tua pergunta. Professor, o senhor pode me explicar novamente sobre o lance do tamanho? Eu acho, Lucas, que você está falando para mim sobre a escala, certo? Eu vou te explicar assim, tá? Basicamente é o seguinte, ó. Na escala natural, ó, ESC representa escala. O lado de cá é sempre o desenho. O lado de cá é sempre a peça. DP, certo? Esse é a interpretação. Nesse caso aqui, o D tem o mesmo valor que o P. Ou seja, o desenho desenhado na folha é o mesmo tamanho que a peça original, no caso da expulsão, né? É 1:1. A gente lê escala 1:1, então tem o mesmo tamanho. Nesse outro caso aqui, ó, ó o Delcio concordando comigo. É isso aí, Delcio. A gente conversou muito sobre isso hoje. Nesse outro caso aqui é um rodeiro. Já dá para saber que o rodeiro é muito maior do que isso, né? Mas tá aqui, ó. D é 1 e o P é 20. Ou seja, a peça é 20. A peça P é 20 vezes maior do que o desenho, porque o P vale 20. Então, nesse caso, ô Lucas, quando a gente olha um projeto que está com essa escala, eu já sei que a peça fabricada ela vai ser 20 vezes maior que o desenho técnico, como vocês podem observar aqui, ó. Tá? E tem a escala de ampliação, que eu vou falar agora. Nesse caso aqui, ó, DP, desenho, peça. Nesse caso, a minha peça ela é 2 vezes maior do que o desenho que está sendo apresentado. Agora vamos ver o inverso? Captou, Lucas? Acho que você pegou, que você está falando sim, sim, professor. Agora vamos ver o inverso? Nesse caso aqui, gente, eu tenho uma escala de ampliação. Eu tenho uma agulha, tá? Uma agulha aqui médica, né? E eu vou desenhar ela, ela é muito pequenininha. Eu peguei e ampliei essa agulha. Dá uma olhada aqui, gente. Acompanha comigo, ó. Foi mal. Acompanha comigo. Eu tenho essa agulha e tem aqui, ó, DP. Ou seja, o desenho é 2 vezes maior do que a peça real. Nesse caso, o desenho foi ampliado. Quer ver isso fazer sentido para vocês? Você vai desenhar um parafusinho pequenininho, aqueles parafusos de guarda-roupa, rosca soberba. Só que você vai desenhar de uma tal maneira que você vai indicar qual é a rosca, você vai indicar o comprimento do parafuso, só que pequenininho não tem como fazer isso, né? Como é que você vai escrever isso lá? Não tem como. Você vai indicar qual é o acionamento do parafuso, se ele é fenda, se ele é Phillips, tá? E como é que você vai fazer isso? Você vai ampliar esse parafuso numa folha de tal maneira que você consiga inserir essas cotas, né? Essas informações de medidas. Aí eu tenho um exemplo de ampliação, de necessidade de ampliação de desenho técnico, tá? Passando mais um bocadinho, ó. Esse aqui é um outro exemplo bem interessante. Olha a peça original, como é que ela tá. Isso é um desenho de uma peça qualquer só, exemplo de livro, que eu tirei isso do livro, e ela aqui tá na escala 1:1. Olha como é que o set fica. Não tá errado, mas dá para melhorar isso aqui. Olha como é que o set fica. Olha como é que a cota de 60 fica, tá vendo, ó? Olha como é que ele fica muito apertadinho. Pô, professor, eu sou projetista, eu quero melhorar isso para minha equipe aqui de execução. O que eu posso fazer? Você pode aumentar essa peça, como está feita aqui a ampliação. Ó. Ampliei ela. Agora olha o detalhe interessante, Lucas, você que está me acompanhando aí que estava com dúvida. Olha que detalhe interessante. Eu aumentei o desenho, mas a medida de 13, olha, 13 milímetros, ela mantém. Isso quer dizer o quê? Que o desenho ele aumenta para facilitar a tua vida na hora de ler o desenho, mas na hora de fabricar a peça, a medida se mantém. Olha aqui isso indicando para mim, ó. O desenho está 5 vezes maior do que a peça DP, do que a peça fabricada na vida real. Tá? Olha só para facilitar agora para vocês, para a gente fazer um resumo disso aí tudo, como é que eu leio uma escala? Olha, a escala natural, o desenho tem o mesmo tamanho que a peça. Então eu coloco um de um lado e um do outro, 1:1. Na escala de ampliação, o desenho, ele nesse caso é ampliado 2 vezes em relação à peça. E na escala de redução, a peça ela fica 2 vezes maior do que o desenho, porque o desenho ele foi reduzido. Antes de eu avançar aqui, eu só vou ver a pergunta do Lucas. Vamos supor que desenhei uma peça e ela esteja em 1:7.
mas como eu saberei quantos milímetros ou metros tem a peça final? Aí, Lucas, é o seguinte, você desenhou a peça reduzida em 1:7, beleza? Como é que você vai saber? A medida de cotagem, Maria, seja bem-vinda, Maria. Maria Júlia. A medida, Lucas, de cotagem aqui, ó, dá uma olhada. A peça ela é ampliada, mas a medida se mantém. Então, vamos pegar aqui. Mas como eu saberei quantos milímetros ou metros? Eu sei quantos milímetros e metros ela tem, ó. O desenho foi aumentado, mas a medida se mantém, ó, 13 milímetros. Então, se eu fosse fabricar essa peça aqui, eu deveria fabricar ela com 13 milímetros. Tá vendo que vocês podem observar? Eu deveria fabricar. O que aumentou foi o desenho. Não foi a peça real, foi o desenho. A informação, como é que você vai saber quantos que vai ficar, já vai estar no sistema de cotagem, né? Que é isso aqui, ó. Que são as informações de medida. Beleza? Então, passando mais um cadinho aqui. Ah, tá. Essa nota importante que eu separei para vocês, que vocês estão acompanhando aqui na tela, gente, inclusive foi o que eu acabei de explicar pro Lucas, né? Que a medida não muda. A medida ela fica na peça. O que muda é o tamanho do desenho, tá bom? Aí para isso que serve o escalímetro também, que a gente tem comentado isso nas aulas anteriores, né? É para isso que serve o escalímetro. O escalímetro, às vezes, eu quero desenhar uma 1000 milímetros na escala de 1:100. É só você pegar o escalímetro, posicionar o seu traço ali, a sua lapiseira no 0, né? E riscar até o 1. O que isso quer dizer? Que 1000 milímetros é 1 metro, né? Só pra gente relacionar aí. Isso quer dizer o quê? Que na escala de 1:100 eu fiz um traço de 1 metro, né? Na escala de 1:100, reduzido em 100 vezes. Então, se eu pegar a escala de 1:25, pegar do 0 e riscar até o 1, vocês vão ver que o traço vai ficar maior, inclusive, eu vou ter ali um traço que representa 1 metro reduzido em 25 vezes, né? Aí tem aquele traço. O escalímetro funciona dessa maneira. E é muito simples, né? Pessoal, olha só, aqui na ABNT, ela estipulava as escalas tanto de ampliação natural e de redução, padronizadas, né? Depois ela foi e cancelou essa norma, porque não fazia muito sentido você travar e engessar dessa maneira, entendeu, pessoal? Então aqui, ó, na escala de ampliação, ela tinha aqui as medidas, né, que ela orientava em 20:1, 50:1, 10:1. Isso ela usava, né? A escala natural é sempre 1:1, e a escala de redução 1:2, 1:20 e sucessivos tipos. Ela tirou, não justificava ela ficar travando isso. Hoje ela deixa pela questão do projetista, tá bom? Só pra gente colocar esses pingos no is agora, uma tarefinha, ó, vamos lá, vou fazer intercalado com vocês me ajudam aí. Eu vou perguntar aqui a primeira. Eu tenho a dimensão da peça. A dimensão da peça, ela tem 42 milímetros, certo? Na escala de 1:1, qual deveria ser a dimensão do desenho? Me ajuda aí, gente. Bota a resposta aí pra mim, por favor. Vê se vocês estão afiadinhos mesmo. Enquanto vocês vão botando aí pra mim, que eu tô esperando a resposta, tá, gente? Quem já botar, já bota a segunda também logo pra mim, ó. A segunda também tem a dimensão do desenho, né? A dimensão do desenho é 18. Opa, já mandaram aí pra mim já, ó. A dimensão do desenho é 18. A escala do desenho aqui tá em 1:2, né? Então, quer dizer que a peça, ela, nesse caso eu ainda vou ajudar vocês, ó, a peça ela é 2 vezes maior do que o desenho. Quanto é que seria o tamanho da peça? Depois escreva aí pra mim. Boa, isso aí, Delcio. Maria também mandou bem, acertou. Qual deveria ser o tamanho da peça nesse caso aqui? Bota aí pra mim agora, essa segunda aqui. Pessoal, vale ressaltar também, aqui, né, claro que é uma live, eu trago conteúdo sempre da melhor maneira possível, eu não consigo trazer tudo, não tem como trazer tudo, né? Mas eu tenho além da minha mentoria que eu faço já online, tem uma galera que já tá, Deus está comigo nas mentorias que eu tô fazendo, tá, gente? Eu também consigo abordar isso muito mais a fundo lá dentro da mentoria. Isso, Eusébio, obrigado, 36. Agora eu tô aqui, ó, a terceira. A peça, ela tem um parafusinho de 6 milímetros. Vou desenhar ele ampliado. Qual é a medida final que ele tem que ter? Opa, Lucas Gastão, falou pra mim que deu 9. Lucas, raciocínio, me acompanha aqui, enquanto eles vão resolvendo outra pra mim, acompanha aqui comigo, ó. Se eu tenho uma escala de 1:2, lembra do macete, ó, D, esse macete é federal, você nunca mais vai errar. Ó, do lado de cá, você bota a letra D e a letra P. Se o desenho tem um tamanho 18 e o P tá com o número 2, quer dizer que o P é 2 vezes maior do que o desenho. Então, se eu tenho 18, D, P, o P é 2 vezes maior, aqui automaticamente vai ser 36. Tá bom? Exatamente, já mataram aqui pra mim que é o 30. Aí, Lucas, presta atenção aqui que eu vou explicar pra você também, ó. DP.
Isso quer dizer que o desenho é 5 vezes maior do que a peça, né? Se a peça tem um tamanho de 6, D, né, vai dar 30 aqui. Esse outro aqui, gente, olha lá. Eu tenho um desenho e o desenho já está 2 vezes maior do que a peça. Se o desenho está 2 vezes maior do que a peça, ele tem 16, qual deveria ser o tamanho da peça aqui? Indica aqui para mim, gente, por favor. Depois eu quero ver se vocês são brabão mesmo, né? Que tem uma aqui pra gente fazer. Aí vocês vão ter que mostrar que vocês são brabão mesmo. Show de bola, show de bola. O pessoal tá acertou acompanhando aqui, ó. O pessoal tá mandando bem. Tem essa daqui, né? Se o desenho, a dimensão do desenho ela é 16, e a gente sabe que o desenho é 2 vezes maior do que a peça, quanto é que seria o tamanho da peça? Né? Vai pensando aí e bota aí pra mim, quando vocês tiverem a resposta. Boa, Maria. Boa, Lucas. Já mataram. O Lucas já pegou. Já pegou o jeito já. Exatamente, Edilson. É isso aí. Não tem erro. Tá vendo que não é um entendimento complicado? Aqui complica um pouco. Aqui não tem escala, né? Mas eu tenho que... Aí olha qual é o raciocínio. Eu tenho que... A dimensão do desenho ela é 10 e a dimensão real da peça ela é 100. Então você já sabe que houve uma redução na hora de desenhar, né? Então isso já mata pra gente com a escala de redução. Deixa eu ver o Hermes. Eu acho que o Hermes já botou tudo lá. Exatamente. Até botou aqui o Hermes. Então você já mata aqui que houve uma redução na hora do desenho, que você reduziu, né? Na hora de desenhar. Aí o cálculo é o seguinte, né? Quantas vezes reduziu? Você bota aqui o seu número aqui, o numerador, você bota a dimensão, né? Que seria a dimensão final, seria o 10. O denominador 100. Aí quando você faz as simplificações, vai dar 1 para 10, né? Aí você obtém aqui 1 para 10. Ou seja, quer dizer que diminuiu 10 vezes, porque 10 vezes 10 é 100. Tem esse raciocínio de fazer. E tem a segunda forma, né? Que é você dividir sempre o maior pelo menor. 60 dividido por 12, e está havendo uma redução. Primeiro raciocínio, ó. Está havendo uma redução no desenho. O desenho foi reduzido. Dá para ver isso pela medida dele. Segundo raciocínio, divide o maior pelo menor. 60 dividido por 12, eu tenho que a redução foi de 5. Então o desenho aqui seria 1 para 5, igual o Hermes acabou de matar aí para mim. Polígono, acertou, é exatamente isso aí. Pessoal, olha só. Esse raciocínio aqui ele é muito importante, principalmente na questão de leitura e interpretação de desenho técnico. Eu tenho alguns recados aqui bem interessantes para vocês sobre esse assunto. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui. Eu fiquei um tempo sem vir, voltei. Agora, minha próxima live vai ser quarta-feira. Por quê? Porque eu já nos grupos, quem não tiver no grupo ainda, eu vou dar um link para vocês entrarem no grupo aqui, para ficar comigo. Eu já deixei os exercícios lá nos grupos, né? Quem não tiver, eu vou entregar lá de forma que vocês passam a ter, para poder executar o exercício dessa aula. E quarta-feira, e se tiver dúvida, tem o tempo que vocês me perguntarem, até quarta-feira, eu vou dar um dia para vocês fazerem, né? Porque no primeiro momento estava muito apertado, eu estava dando muito conteúdo e não estava dando esse tempo de vocês praticarem. Então vocês vão poder me retornar nesse período aí, pessoal do meu telefone aí, tranquilo, tá bom? Vai poder me retornar, quarta-feira eu tô de volta. Quarta-feira eu já vou falar para vocês sobre sistema de cotagem. Vale a pena, gente, vale a pena. Já lembro a vocês que é uma transição já para desenho mecânico, tá bom? Então eu já vou falar de sistema de cotagem. Depois vocês botam aqui para mim a formação principal de vocês, se é mecânica, se é eletrotécnica, se é segurança do trabalho, se é... Pô, professor, segurança do trabalho usa desenho técnico? Usa. Todo segmento industrial usa desenho técnico. Se é edificações, tá? Vocês vão deixando no comentário para mim para acompanhar. Outra coisa, eu faço essas lives aqui por conta própria, né? E eu já tenho comentado isso com vocês, tá? Eu tenho feito essas lives por conta própria, mas o que acontece? O pessoal gostou e foi uma surpresa para mim, porque eu já faço esses treinamentos de forma industrial, para as indústrias e tudo mais. Começou forte mesmo na pandemia. Mas eu comecei a dar essas aulas online aqui, eu tô dando ela para vocês. Depois eu vou acompanhar a sua, Lucas. Depois eu olho a sua de novo. E eu acabei dando essas aulas para vocês, gente, e eu tive uma repercussão muito positiva. O pessoal tem gostado, o pessoal me chamou no WhatsApp e falou, pô, professor, o curso do senhor tem a mentoria do senhor? O que eu fiz? Eu vim na empresa aqui, né, na empresa que eu trabalho, e falei pro pessoal, poxa, abre esse curso, porque isso abre mensalmente. Mensalmente não, sempre depende da demanda, mas normalmente é 3 meses, às vezes, nesse caso foi mensalmente por causa dessa repercussão toda que teve, né? Então eu falei pro pessoal, abre então para mim, por favor, uma turma em que eu possa fazer a mentoria. Coloca dentro, aí eu conversei com os programadores, coloca dentro do portal a possibilidade de eu conversar com o pessoal, deles agendarem comigo uma aula individual, online, então foi isso que eu fiz.
Então, assim, além do que eu tô fazendo aqui, gente, eu tô sempre falando isso porque eu acho que ficou bem interessante, então a galera que já tá me acompanhando, tá? Já tá funcionando o botão do agendamento aí pra gente fazer essas aulas. Inclusive, essa semana eu já vou fazer uma, né? Inclusive. Então, assim, eu pedi o pessoal para botar isso dentro do curso lá também, que é o curso em si, né? Para botar isso dentro do curso da empresa que eu trabalho, eles botaram para eu poder fazer esse atendimento. Vou falar para vocês diferenciado, eu não me lembro de ter visto isso em nenhum curso que eu já fiz na minha vida, tá bom? Então isso vai ser assim, marcou comigo, vai ser 1 hora ali comigo, tete a tete, tirando dúvida. Ah, professor, não tem dúvida nenhuma. Liguei só para falar com o senhor, professor. Eu sei que isso não vai acontecer. Brincadeira minha aqui. Mas assim, eu tô fazendo nesse sentido, tá bom, gente? Então vale a pena. Se você não se inscreveu ainda, vale a pena se inscrever. Eu vou até pedir os meninos para deixar o link aqui para vocês se inscreverem. Quem tiver a possibilidade de vir fazer comigo aí essa mentoria, toda individual, toda online. Lá eu ensino todas as técnicas que eu posso ensinar, né? Porque numa live não tem como fazer o desenho aqui vocês me assistindo. Mas lá eu consigo ensinar um monte de técnica. Desde caligrafia técnica, dobramento, fazendo as vistas, fazendo projeto, um monte de coisa, né? Então vale a pena, tá bom? Fora isso, galera, quarta-feira, tô aqui de novo com vocês, já falando de sistema de cotagem. Beleza, meus queridos? Deixa eu ver se tem mais algum comentário importante aqui da galera falando. O Lucas Chaves. Lucas, vou dar uma olhadinha no seu aqui agora. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Vou botar aqui, ó. Aqui. Deixa aqui rapidinho. Aqui, Lucas, vou deixar aqui para vocês. Quem tiver essa pretensão de ser assessorado aí, ser acompanhado por mim, né? Ô, Lucas, deixa eu dar uma olhadinha no seu aqui. Acabei trocando algumas informações. Deixa eu voltar aqui no do Lucas. 5-1. Ah, verdade, Lucas. É porque, no caso aqui, vamos voltar aqui para a tela, ó. No caso aqui, como é uma redução... A primeira coisa que a gente avalia é o seguinte, ó. É um passo a passo, né? Se a peça ela é maior do que o desenho foi reduzido. Então, o desenho é o menor. Então, 1 vai ficar primeiro, 2 pontos, e o fator de redução, que foi o que você achou, que é o 5. Né? Então, se você matar essa sequência aí, não tem erro, entendeu? Primeiro passo é olhar quem foi reduzido. Quem foi reduzido, no caso, é o desenho. O desenho está menor. Se o desenho está menor, numa situação como essa... E, galera, isso aqui é questão de prova, tá? Eu vi isso na Petrobras uma vez. Eu acompanhei isso aqui na Macete bacana, legal, mas... Eu acompanhei isso na prova da Petrobras. Então, por exemplo, você avalia aqui primeiro, ó, 60 e 12. Se você pega o seu 60 aqui e ele está sendo reduzido no desenho para 12, então quer dizer que aqui houve uma escala de redução. Né? Então, o menor, que é o que está sendo reduzido, que é o desenho, vai ser o 1. O outro vai ser o fator que você vai calcular, que é esse dividido por esse. Então, maior dividido pelo menor. Não tem erro. Primeiro você avalia quem está sendo reduzido. Né? Nesse caso aqui, ó, quem está sendo reduzido é o desenho. Então, 1 vai ficar do lado do desenho. E segundo, divide o maior pelo menor. Que aí vai te dar o fator de redução e pronto. Não tem erro. E eu vi isso, essa aqui inclusive é uma questão da Petrobras. Né? Talvez não com esses valores, mas eu vi uma questão que você tinha que dar lá, a sequência de resposta. Beleza, meus queridos? Olha, outra coisinha que eu vou entregar para vocês aqui também. Quem ainda não está participando dos meus grupos, tá, gente? Eu vou deixar aqui, ó, o link aqui para vocês entrarem no 10º grupo que eu estou já fazendo a mentoria, tá bom? O 10º grupo aqui, ó, para vocês me acompanharem. Vou deixar aqui. E vou entregar também o link para vocês do meu canal do Telegram, que lá tem todas as aulas sequenciadas. Vou deixar aqui para vocês também, ó. Todas as aulas sequenciadas, com os exercícios que eu já passei, principalmente para a galera que está entrando agora. Professor, estou te vendo pela primeira vez, não queria perder as primeiras aulas. É só você baixar o Telegram, caso você não tenha, e clicar nesse link aqui, pronto, você já está dentro do meu canal, você vai ficar recebendo essas atualizações diariamente. E um outro convite aqui também que eu queria fazer, que nunca é demais, né? Se vocês também quiserem acompanhar no YouTube, aqui eu vou deixar para vocês, aqui também, o linkzinho aqui do nosso canal lá no YouTube também. Peraí que não foi não. Peraí. Vou apanhar aqui de novo. Agora sim. Então lá no YouTube vocês têm a possibilidade de acompanhar também bastante coisa no nosso canal lá, sem problema nenhum, tá bom? Joguei aqui, vocês já estão enxergando já. Lembra de curtir lá, tá? De compartilhar com quem vocês acham que pode ajudar com esse conteúdo. Teve um menino hoje que falou, professor, tive que compartilhar suas aulas com um amigo meu lá da faculdade. Professor, tem problema? Nenhum, fico feliz demais. Né? Eu entrei nesse projeto com um raciocínio, tá indo para outro caminho, então quanto mais melhor. Então se o pessoal vir até mim, Deus quiser. Eu fui até convidado esses dias para uma faculdade lá em São Paulo, né? Um dos meninos que me acompanha, até salvei o nome dele na minha agenda aqui, para poder fazer uma palestra lá, e seria uma honra mesmo fazer. Tá? Então assim, quanto mais melhor, né? Então, quanto mais divulgação aí, eu agradeço demais. Lembra de curtir lá tem bastante coisa boa. Beleza, pessoal? Galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Vou finalizando por aqui.